E mais uma eleição será totalmente polarizada. O presidente Lula disse hoje que a disputa da capital paulista será mesmo entre ele e aquela figura, se referindo a Jair Bolsonaro. As declarações de Lula foram dadas durante uma entrevista à Rádio Metrópole da Bahia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta terça-feira sobre as eleições municipais de 2024. Em São Paulo, Lula diz que lá é especial e que o enfrentamento na capital paulista será um duelo direto entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como aquela figura. Olha, na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, porque na capital de São Paulo é uma confrontação direta entre o ex-presidente e o atual presidente. É entre eu e a figura. Tá? E a gente vai disputar as eleições. Lula ainda enalteceu o retorno de Marta Suplicy ao PT. Ela será vice na chapa de Guilherme Boulos. Consegui convencer a companheira Marta Suplicy, que é a prefeita que tem a melhor memória, sabe, com o povo de São Paulo, a serviço do companheiro Boulos. E para isso ela precisa votar o PT. Eu chamei ela aqui, conversei, ela ficou muito feliz, entrou. E eu acho que a gente pode ganhar as eleições em São Paulo. Eu acho que pela primeira vez a gente pode ganhar as eleições com uma pessoa. Muito bem. Poder de compra cai. Preço dos produtos nos supermercados quase dobrou, enquanto o salário médio anual ficou na mesma. Como consequência, quem tem que ficar puxando dali e daqui para tirar de onde não tem é o consumidor. Entre 2013 e 2023, o poder de compra do brasileiro foi corroído quase pela metade. A perda do poder de compra significa que agora o trabalhador passou a comprar menos itens das prateleiras dos supermercados do que antes, com a mesma quantia de dinheiro. No passado, o consumidor brasileiro conseguia encher a despensa de casa e adquirir uma grande variedade de produtos. Há 10 anos, com apenas R$100, era possível montar uma cesta de 13 produtos básicos para suprir uma família. Essa necessidade de gastar mais para encher a despensa enxugou a carteira do trabalhador, já que o salário médio anual não acompanhou os reajustes de preços. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, mostra que houve uma alta de 88% em 10 anos. O salário médio anual do brasileiro, considerando 13º e férias, por sua vez, aumentou apenas cerca de 3% no período. Os produtos de limpeza e higiene pessoal sofreram alta nos preços. Até a cartela do ovo ficou mais cara. Está custando cerca de R$25. O peito de frango, em média, R$ 17,00 o quilo. 1 quilo de carne bovino, assim, por exemplo, para fazer aquela famosa carne de panela, está custando, em média, R$ 30,00 e serve até 5 pessoas. Para uma família que deseja comer essa proteína pelo menos 4 vezes ao mês, seria necessário desembolsar mais de R$ 150,00. Com o preço de tudo mais elevado, quem sofre podendo encher menos o carrinho é o trabalhador. Nesta terça-feira, o IBGE anunciou que voltará a usar o termo favelas e comunidades urbanas brasileiras para se referir a esses locais no censo. Desde 1970, o Instituto vinha usando expressões como aglomerados urbanos ou aglomerados subnormais para se referir a essas regiões. A mudança de nomenclatura ocorre depois de 50 anos em que o IBGE usou as expressões aglomerados urbanos excepcionais e setores especiais de aglomerados urbanos e aglomerados subnormais, como o termo principal para se referir a esses locais. A alteração decorre, entre outros fatores, da demanda dos moradores de favelas e comunidades urbanas. Segundo o IBGE, o termo favela está vinculado à reivindicação histórica
por reconhecimento e identidade de movimentos populares. O Instituto ainda afirma que o complemento comunidades urbanas foi acrescentado, pois em muitos locais o termo favela não é o mais utilizado. Há, por exemplo, áreas chamadas de comunidades, quebradas, grotas, baixadas, alagados, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, loteamentos informais e vilas de malocas. O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas em que vivem 16,6 milhões de pessoas, o que representa 8% da população brasileira, de acordo com a prévia do censo de 2022. Segundo a CUFA, o reconhecimento das favelas pelo IBGE é um marco histórico para a população brasileira, pois se trata de um reconhecimento da existência das favelas, da força e da potência que isso representa. A polícia investiga uma denúncia de maus tratos de uma dentista a uma criança em Itajubá, Minas Gerais. As ordens são dadas por uma dentista à criança, uma menina de 9 anos, que não se sente confortável durante o atendimento. Apesar disso, a profissional age de maneira truculenta e trata a paciente de uma forma nada adequada, sendo advertida pela mãe da paciente, que se sentiu incomodada com a grosseria. Não, mas olha aqui, você não pode falar com ela assim também, não. Mesmo com o alerta da mãe, a dentista insiste. Você é dentista, mas falar com a minha filha assim também, não. Mas para dela se mexer, senão... Não, mas do jeito que você está agindo, não é coisa sua, da sua profissão. Eu sei, mas eu estou falando pra... Então, mas você está sendo agressiva com a minha filha. Mary Ellen Reis levou sua filha aos cuidados da profissional, que seria especializada em atendimento às pessoas com necessidades especiais, para que fosse realizado o procedimento de extração de um dente. A denúncia da mãe é que a profissional não soube lidar com a situação, após sua filha ter ficado nervosa durante o atendimento. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Já a Prefeitura de Itajubá informou que abriu um processo administrativo contra a servidora. Que isso, que desrespeito, é revoltante, né? E a próxima reportagem também, viu? Porque um homem bateu em um menino que estava brincando dentro de um condomínio em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Um menino de 8 anos apanhou de um vizinho no condomínio onde moram em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a família, o idoso, o marido da síndica, ficou irritado porque Pietro estava brincando de patinete. A agressão foi registrada por uma câmera. As imagens mostram a vítima andando de patinete nas áreas comuns do condomínio, quando o homem de 71 anos se aproxima correndo, segura o braço de Pietro e começa a bater na cabeça dele. A avó do menino, que cria o garoto, registrou um boletim de ocorrência. A esposa do agressor disse que seu marido extrapolou. Ele será ouvido pela polícia e o caso investigado. Um policial militar do Paraná foi afastado após a repercussão na internet de um vídeo de tortura ocorrido dentro de um batalhão da corporação. Um soldado foi afastado após um vídeo em que ele aparece agredindo um jovem repercutir nas redes sociais. Conforme a Polícia Militar do Paraná, o caso aconteceu dentro de um batalhão em Matelândia, no oeste do estado. Nas imagens é possível observar 4 rapazes encostados em uma parede com as mãos para trás. Junto com eles está um policial com uma espécie de bastão na mão. Ele bate com o objeto nas pernas e na sola do pé de um dos jovens. O menino tenta se desvencilhar, mas o soldado manda não tirar o pé do lugar. Em seguida, outro policial aparece na imagem, dá uma risada para a câmera e segura o pé do rapaz para cima. Com isso, o primeiro PM continua a bater com o bastão no menino, que chora. Também é possível observar 2 jovens algemados com as mãos para trás, encostados na mesma parede. Um deles está com uma luva cirúrgica na cabeça. Enquanto isso, o policial segura a cabeça dele erguida e o observa. Em seguida, ele dá um tapa no menino e tira a luva. O comando da polícia não divulgou o nome dos envolvidos.
E após um acidente de trânsito, um homem surtou e tentou atacar pessoas com uma faca. Isso aconteceu em São Luís, no Maranhão. Após uma colisão entre um carro e uma motocicleta, um dos condutores teve um surto e tentou esfaquear várias pessoas em uma região de São Luís, capital do Maranhão. Nas imagens, o suspeito aparece atacando pessoas com uma faca. Uma mulher, em um ato totalmente arriscado, pega um ferro e tenta conter a situação. O suspeito também avança contra a mulher, mas ela consegue sair e a população consegue neutralizar o homem. Segundo a polícia, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes compareceu ao local para realizar a perícia e também foi feito o teste de bafômetro, comprovando que o conduzido teria ingerido bebida alcoólica. As partes foram conduzidas ao plantão policial para a adoção das medidas legais. E a seguir, câmeras flagram colisão entre um carro e um trem de carga em Santa Catarina. E uma boa notícia, depois de um longo período imprópria para banho, Praia do Flamengo, no Rio, segue com água limpa para moradores e turistas. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.